Olá, muito bom ter você aqui. No Ponto a Ponto de hoje vamos falar sobre o FUNEMP, o Fundo Especial do Ministério Público de Minas Gerais, e conhecer um dos projetos selecionados pelo fundo, o projeto Revitalização e Aperfeiçoamento do Centro de Ecoterapia do Regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais. O centro funciona no bairro Prado, em Belo Horizonte. Aqui no estúdio da TVMP, eu tenho o prazer de receber o Procurador de Justiça Jackson Rafael Campomise, presidente do Grupo Coordenador do FUNEMP, e também a primeira-tenente PM Nélia Amanda Santos Oliveira, chefe do Centro de Ecoterapia do Regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais. Eu agradeço muito a presença de vocês, é um prazer recebê-los aqui na TVMP. Prazer, André. Doutor Jackson, eu começo então a nossa conversa pedindo para que o senhor explique o que é o FUNEMP. FUNEMP, bom dia, Cris. Bom dia, Tenente. Bom dia a todos, em primeiro lugar. É um fundo de reconstituição dos bens lesados, bens sociais lesados também por agentes sociais. São bens ambientais, são bens sociais. Há também recursos oriundos até de multas criminais que podem vir para o FUNEMP. O FUNEMP, de posse desses recursos, ele recebe projetos da sociedade, projetos do próprio Ministério Público, projetos de alcance social, de alcance ambiental, de alcance cultural, e são avaliados pelo grupo gestor do FUNEMP. E, consequentemente, se aprovados, os recursos são remetidos para que sejam realizados, executados os projetos. Quando que ele surgiu? O fundo, eu não tenho a data de criação dele, não. Eu acho que deve ter aí seus 15 anos, seus 10 anos. É a lei complementar que criou o fundo. Eu acredito que ela seja de 2012, 2011, eu não estou certo, mas consultamos. Doutor Jackson, então é um fundo, ele está bem alinhado com a missão do Ministério Público, né, de defender os direitos da sociedade. Sim, sim. Infância e juventude, todos os nossos direitos difusos e coletivos. E também segurança pública. São sempre projetos que impactam, então, a qualidade, que melhoram a qualidade de vida da sociedade. Sim, o próprio grupo gestor elegeu prioridades, porque o nosso leque de atuação é muito amplo. Muito amplo. Há também recursos específicos, como os recursos destinados à melhoria dos estabelecimentos prisionais, né, os recursos criminais que vão para os estabelecimentos prisionais, há recursos específicos em algumas áreas. Por isso que o grupo gestor elegeu a área social, ambiental, agricultura familiar, para a destinação desses recursos. Na última reunião do FUNEMP, essas áreas ficaram bastante assim, categorizadas, constituem um exemplo muito interessante, né? Cultural, que eu sempre esqueço, cultural, ambiental, social. Meio ambiente, cultura... A agricultura familiar, que é a área social, que a gente tem também esses projetos que retiram os catadores de lixo dos aterros sanitários, dos lixões, à medida que há projetos nos quais há parcerias com municípios que instituem galpões, o fundo fornece os equipamentos, os caminhões, as máquinas de triturar vidro, as máquinas de prensa, de forma que os catadores saem dos lixões e viram agentes de reciclagem, né, com uma remuneração do produto
da reciclagem. Tem um objetivo bem claro, né? Faz um ciclo, né? Uma economia circular, né, nesses projetos. Tenente Nelly, um dos projetos então escolhidos pelo fundo vai revitalizar e aperfeiçoar o Centro de Ecoterapia da Polícia Militar de Minas Gerais. Para a gente entender o projeto, eu começo com a pergunta básica, né? O que é a ecoterapia? Não, certo, senhores. A ecoterapia, ela é um tratamento, né? É um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo numa abordagem multidisciplinar e interdisciplinar ao mesmo tempo, né? Nas áreas de saúde, educação e equitação, né? Visando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com necessidades especiais ou alguma deficiência. Ou seja, ela se aproveita do cavalo, né? Do movimento tridimensional que ele tem, que ele fornece, que é muito semelhante à marcha humana, para desenvolver essas habilidades, né? E ele permite todas essas áreas, né? Área de saúde, área de educação. Então, ele precisa, assim, de um tratamento, como se diz, ele é um tratamento bem completo. Aí a gente tem essas áreas, assim, que se relacionam para poder chegar no resultado esperado, né? De melhoria da qualidade de vida da pessoa. Quais pacientes a ecoterapia atende? Então, por ela ter esse leque amplo, nós podemos atender pessoas com paralisia cerebral, o TEA, né? Transtorno do espectro autista, a síndrome de Down, né? Alguns traumas decorrentes de acidente, de cirurgias, AVC, né? Ou alguma questão, né? Psicológica, algum transtorno, né? Psicológico, alguma dificuldade cognitiva, ela pode trabalhar todas essas áreas. E quais são os benefícios assim, que a gente vê claramente assim, com a ecoterapia? Quais são os ganhos para esses pacientes? Então, conforme, né, aquele, né, praticante, a gente até utiliza a palavra praticante em vez de paciente, porque a pessoa ela contribui no tratamento dela, ela precisa, né, se envolver. Então, assim, é um ato, né, conjunto do cavalo e da pessoa. Ela tem que desejar fazer aqueles atos que lhe são pedidos, então a gente até fala praticante no caso da ecoterapia. Os ganhos vai de acordo com aquilo que foi proposto, com o quadro que a pessoa chegou lá. Se é, por exemplo, uma melhora na qualidade de vida, buscando uma independência maior, que é um ganho de tônus muscular, né, que a permita melhorar, né, a marcha dela, ou até mesmo a fala, né? Nós temos fonoaudiólogos na nossa equipe, né? Então, exercícios que visem fortalecer aquilo que a pessoa tem, né, de potencial para desenvolver. Então, ganho cognitivo, coordenação motora, tônus muscular, às vezes tratar alguma ansiedade. Até a confiança também. A confiança, né? Realmente trazer ela para o meio, né, para o público de uma forma mais independente, trazer uma melhora na qualidade de vida dela mesma. Aí vai depender do objetivo que foi traçado para aquela pessoa. Mas os mais vistos são esses: tonicidade muscular, coordenação motora, cognitiva, educacional. A gente faz o nosso primeiro intervalo e voltamos já já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. De volta ao Ponta a Ponta. Hoje o tema é o FUNEMP e o projeto que vai revitalizar e aperfeiçoar o Centro de Ecoterapia da Polícia Militar de Minas Gerais. Dr. Jackson, vamos falar um pouco mais dos recursos do FUNEMP, de onde eles vêm? Basicamente, são recursos oriundos de termos de ajustamento de conduta, os TACs. São recursos também oriundos de condenações judiciais em ações civis públicas. E alguns, esse ano, tivemos muito recursos de precatórios de municípios que devem ao Ministério Público, né? Também a partir de TACs não cumpridos, que houve execução, chega na vara de precatórios, a sequestro e a remessa para o fundo. Esse ano houve um volume bom de recursos oriundos de precatórios judiciais.
E há um interesse em interiorizar esses recursos? Sim, eu penso, não tem aqui uma estatística, que o maior volume vai para o interior. Esses projetos que foram aprovados na última reunião do FUNEMP, tirando o projeto da ecoterapia, que é na capital, em que pensa atender também gente de fora, os outros foram todos interiorizados e inclusive para as regiões mais pobres do estado de Minas Gerais, norte de Minas e Vale de Jequitinhonha. E quem que pode apresentar projetos? Nós fazemos convênio com os municípios e o TDCO com o próprio estado, que é o termo de descentralização de crédito orçamentário. E agora nós estamos em vias de contratar uma fundação da UFMG, ligada à Faculdade de Ciências Econômicas, o IPEAD, para que possamos aplicar a chamada MIROSC, que é a lei que permite o financiamento da sociedade civil, das OSCs, das organizações da sociedade civil sem fins lucrativos. Nós chamamos a fundação para que ela realize as exigências de controle contábil, financeiro e de execução dos recursos Sim. que serão transferidos para as entidades da sociedade civil. Tem que ter uma transparência disso tudo, né? Sim. É um o controle sério, interno, né? E, posteriormente, o controle externo pelo Tribunal de Contas. E tem uma equipe, então, que faz essa seleção, que analisa os projetos. Para a sociedade civil, a discricionariedade compete ao próprio FUNEMP com o grupo gestor, que deverá publicar editais de forma que toda a sociedade possa participar da realização do escopo previsto no edital. Tenente Nélia, e desde quando a polícia oferece a ecoterapia? Desde fevereiro de 1995. Então já tem muitos Sim, anos. Nós já estamos com 28 anos do trabalho de ecoterapia. E com a aprovação agora, do projeto, quais serão as melhorias? Quais as expectativas? Então, até hoje, a ecoterapia ela tem 4 programas, E até então a gente desenvolveu até o terceiro, digamos assim, que é o pré-esportivo, isso conforme as habilidades que vão sendo desenvolvidas pelo praticante. E com esse projeto, com o fundo do FUNEMP, nós queremos entrar na quarta fase, que seria o paraequestre, ou seja, ele vai além, digamos assim, do tratamento terapêutico. A gente vai trabalhar com a autoestima, com a melhora, de uma forma assim, mais profissional, mais esportiva mesmo, levando os praticantes a participar de alguma modalidade esportiva, de alguma competição conforme aquilo que for desenvolvendo. Então, como a gente ainda não tinha essa fase do programa, a gente ficava mais na reabilitação, na parte mais básica, aí nós vamos realizar melhorias na nossa pista de treinamento, a questão de comprar os equipamentos, melhorar o nosso... Quantos cavalos que vocês têm lá? Destinado à ecoterapia, nós estamos com 8 cavalos. 8? 8 cavalos destinados à ecoterapia. Imagino que sejam cavalos mais doces, assim, Sim, mais velhos. Nós selecionamos os cavalos conforme aquele comportamento dele. Muitas das vezes as pessoas acham que a gente vai pegar assim, apenas os cavalos mais velhos. A gente tem os cavalos mais velhos, mas tem aqueles cavalos que desde o início, após a gente começarmos a utilizá-los, que apresentam um comportamento adequado para o tipo de atividade. Tem que ser cavalos dóceis. Doces e dóceis. Dóceis, corajosos, que permitam aquele contato com a criança, que permita o trabalho do terapeuta, dependendo qual que vai ser o mediador, por exemplo. Uma fonoaudióloga que às vezes vai trazer algum item, algum artigo assim mais brilhante, mais colorido, alguém que vai trabalhar a coordenação motora do praticante ali em cima, de exigir que ele pegue algum objeto e prenda na crina do cavalo. Então, o cavalo ele tem que aceitar bem esse contato, E os nossos cavalos de lá são aqueles cavalos que a gente utilizou no policiamento e verificou que ele tinha uma capacidade de atender nessa parte. Doutor Jacques, o senhor conhece algum praticante?
Não, especificamente não. Eu conheço alguns detalhes do projeto que é interessante, que é ao respeito à universalidade, de acesso, né? Os pacientes, né? Os praticantes, termo que a tenente usou, mais interessante. São oriundos do Serviço Público de Saúde de Minas Gerais, da FIENG, que encaminha os parceiros importantes, né? os praticantes, que pese ter uma fila muito grande, com o convênio, deve ser ampliado esse acesso, não sei em números de animais, qual que é o projeto específico, né, da Polícia Militar. Será comprado equipamento também, tipo um redondel eletrônico, que você capacita melhor o cavalo. A repercussão também na equipe de hipismo da Polícia Militar, que eu acho muito interessante. Né, são cavalos da raça brasileira de hipismo, que é cavalo já de índole muito dócil e muito forte, muito... Ele traz até a gente próximo dele. Ele é muito imponente. O tenente, a procura é muito grande, né? Sim, igual o próprio, né, doutor aqui explicou, o nosso atendimento ele é aberto realmente ao público, né? Aberto, então assim, acaba que por ser um tratamento gratuito e que traz bons resultados, a gente tem uma procura assim bem longa mesmo, bem grande, de crianças, adolescentes, adultos que às vezes sofreram algum trauma, então é bem diversificado. E qual que é a duração do tratamento? Eu imagino que seja bem particular, né? Cada caso, um caso. Sim, né? Para a gente realmente dar uma fluidez na fila, nós colocamos assim um prazo, né? De acordo com a Associação Nacional Brasileira, né? De Ecoterapia, né? Andi Brasil, os demais centros, de até 2 anos, né? A pessoa pode ficar até 2 anos. Não necessariamente ela vai cumprir esse tempo. Vai depender se ela se adaptou, se está alcançando os resultados esperados, ou se alcançou e estabilizou, não está tendo mais ganho. Isso vai de praticante por praticante. A gente faz o nosso último intervalo e voltamos já já. Continua conosco. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. Estamos de volta, hoje falando sobre o FUNEP e o projeto que vai revitalizar o Centro de Ecoterapia da Polícia Militar de Minas Gerais. Dr. Jackson, recentemente o FUNEP aprovou mais 12 projetos, sendo 8 atrelados ao programa Lixo e Cidadania. Exatamente. Quais são esses projetos? A origem deles, assim, a gente tem que evidenciar, nasce de um programa da CIMOS, que é a Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Social, com alguns municípios, principalmente em áreas mais pobres. Ele agrega diversos valores. Em primeiro lugar, tirar o cidadão oprimido, o cidadão excluído, o cidadão que está na rua catando lixo, naquela situação penosa de trabalho, para um galpão, para uma situação mais digna para esse sujeito, à medida que a contrapartida dos municípios. Eu vou fazer um panorama desses 6 ou 8 projetos. São 8. 8 projetos desses 8 municípios, portanto, mostrando que há uma circularidade que abrange não só essa questão social do catador, mas também com repercussão na agricultura familiar e proteção ao meio ambiente, porque à medida que você começa a trabalhar a reciclagem do lixo, você também trabalha a transformação daquele depósito de lixo, daquele lixão vulgarmente dito,
né, daquele um pouco mais evoluído, com aterro sanitário, de forma mais menos impactante ao meio ambiente, né, porque começamos a trabalhar com a reciclagem. E também alguns projetos importam numa economia também circular, porque, por exemplo, o de Glaucilândia, que é um município que lançou uma moeda que chama Gláucia. Ele expediu essa moeda para incentivar a recirculação do lixo. As pessoas interessadas levam o material reciclante para o galpão e recebem por ele, recebe essa moeda Gláucia, que só pode ser gasta na feira de agricultura no domingo, lá no município de Glaucilândia. Quer dizer, ele está então trocando material reciclável, lixo reciclável, em troca de alimentos. Cada município tem alguma diferença, algum valor extra. Nós temos um município aqui no norte de Minas que faz também, um dos produtos o adubo, um adubo orgânico, e o adubo orgânico vai servir para jardinar o município, que é Serranópolis de Minas, um projeto bastante interessante. Aonde que a gente pode ver esses projetos aprovados? Do site do FUNEMP, no site do Ministério Público e no site do FUNEMP, nós temos todos esses projetos. Tenente, eu queria que você falasse também um pouquinho sobre a importância dessa equipe multidisciplinar no atendimento aos praticantes. Então, a equipe multidisciplinar é importante para a gente ter um olhar atento e múltiplo à individualidade do praticante, né? Ao mesmo tempo, né? Mais uma pessoa analisando aquilo que ele precisa para poder trabalhar, porque a ecoterapia ela não vai ser uma fisioterapia ou uma sessão de psicoterapia em cima do cavalo, ou uma aula simples de equitação, né? Ela busca entender todo aquele contexto do praticante, tudo aquilo que ele precisa desenvolver para poder traçar objetivos conjuntos, né? Porque como é biopsicossocial, a gente precisa da parte, né? Igual a gente falou, de saúde, de educação. Então, todos os nossos profissionais, digamos assim, têm algo a contribuir para ele. Por mais que às vezes o praticante tenha uma necessidade específica numa área, por exemplo, na área, né, motora ou na área cognitiva, todos os profissionais de alguma forma têm como contribuir para a melhoria da qualidade de vida daquela pessoa. Então, por isso a importância. E todos eles têm, tipo assim, esse tratamento horizontal, né, digamos assim, né, de importância no trabalho. E vocês acabam atingindo também a família, né, do praticante. Isso. É observada a família, né? A partir do momento que chega lá para poder ser atendido, são observados todos os sinais. Às vezes, naquele dia, o praticante não precisa do atendimento no cavalo, precisa de um atendimento junto com a família. Aí a gente tem lá a psicóloga junto para conversar, para poder tentar entender o que aquela situação está trazendo para o seio familiar e buscar ajudar, né? Buscar estabelecer algum tipo de laço, de relacionamento, algum tipo de orientação. E outra, né, com os nossos parceiros, além dessa questão, né, psicológica, a gente também tem, né, uma profissional da arte, né, digamos assim, do artesanato, a gente chama de arte-terapia, que enquanto o praticante está fazendo a sessão dele, nós direcionamos os familiares ou os responsáveis que estão acompanhando aquele praticante para essa sala, para às vezes aprender alguma atividade nova, dali tirar às vezes algum sustento, alguma coisa, ou até mesmo um relaxamento, né? Naquele momento de tensão, de cansaço. Então a gente tem atenção para os dois lados. E quais são os dias e horários desse atendimento gratuito e como agendar? Então, nós funcionamos de segunda a sexta. Diante dos nossos convênios, a gente está com alguns horários diferentes. Por exemplo, segunda-feira, nós atendemos de 7 às 17h30. Às terças, quintas e sextas, de 7 às 15 horas. E na quarta-feira, que é o nosso dia mais curto, de 7 às 13. Para poder participar, a gente pede que o pessoal compareça, né, no CERCAT ou pode fazer um contato telefônico, buscar
por meio de e-mail, né, que ele forneça a documentação da pessoa, né, do praticante, futuro praticante, né, os dados dele, o laudo médico, né, informando qual que é a patologia dele, qual que é o quadro dele, e também um relatório médico indicando a prática daquela terapia para a pessoa. Qual que é o telefone e o e-mail? Olha, eu vou olhar aqui, que de cabeça sempre me foge o e-mail do Cercat, mas o telefone lá pode ser feito no 21 23 95 28. E o e-mail está aí na sua telinha. Tá certo. E é muito legal que é um projeto que amplia as funções da PM, né? Sim, amplia, né? Que é igual a nossa, né, a atividade fim da unidade, né, é o policiamento montado. Seja ele na área central, né, o policiamento ostensivo, né, geral, preventivo, seja ele em eventos, né, igual o próprio senhor por aqui, promotor, nos informou, nos estádios, nos shows, em alguma manifestação, acaba que a gente tentando aproveitar o máximo do que o cavalo, que é a nossa ferramenta principal da unidade, pode oferecer, trabalhamos com essa parte. Então, acaba aumentando nosso portfólio, além da segurança pública, a melhora na qualidade de vida da comunidade. Agradeço muito a participação de vocês, parabéns pelos projetos aprovados, sucesso com essa revitalização. Obrigada. E eu espero você em breve.